E hoje a gente vai falar disso. Qual é o nosso lugar de força? Vamos falar do nosso lugar de força. Você sabe onde é o seu lugar de força? Você sabe qual é o seu lugar de força? É muito importante a gente ter essa compreensão, porque a partir do momento que a gente descobre, se conecta com o nosso lugar, a gente tem uma vida mais leve, mais fluida e mais verdadeira. Então vamos começar, gente? Vamos começar primeiramente entendendo que quando a gente fala do nosso lugar de força, a gente precisa primeiramente compreender que encontrar o nosso lugar está diretamente relacionado a aceitar a nossa vida. Aceitar a nossa vida do jeitinho que ela aconteceu. Então, o nosso lugar de força, o primeiro ponto é compreender. E mais do que compreender, assumir essa postura diante da vida, de que eu preciso entender e trazer para minha concepção de que eu preciso aceitar a minha vida do jeito que ela aconteceu. E quando a gente fala que é aceitar a minha vida do jeito que ela aconteceu, a gente está falando do que, gente? Vamos nos relacionar hoje um pouquinho. Tem dois negocinhos aqui que eu não sei dizer o que é. Robertinha! Ê! Minha galerinha lá de Vitória, bem-vinda! Não te vi aqui semana passada, hein? Então, quando eu falo pra vocês que a premissa pra gente assumir o nosso lugar de força, a primeira coisa é entender que a gente precisa aceitar a nossa vida do jeitinho que ela aconteceu. E isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer, Cristiane? Aceitar a vida do jeito que ela aconteceu. Aceitar o nosso pai e a nossa mãe do jeito que foi. Se foi num carro, se foi num casamento, se foi numa separação, se foi numa relação conturbada, se foi numa relação de amor. Se o nosso pai tem estudo, se a nossa mãe não tem estudo, se o nosso pai tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a gente viveu num lar farto, num lar difícil, a gente precisa compreender que o nosso lugar de força é reconhecer a nossa vida. E a nossa vida vem principalmente dos nossos pais. Nós somos metade pai e metade mãe. Se a gente não aceita nosso pai e a nossa mãe, a gente não está aceitando a nossa vida. Prestem muita atenção nisso. Então, não aceitar o nosso pai ou a nossa mãe, a gente não está aceitando a nossa vida. E quando a gente não aceita a nossa vida, não tem como a gente assumir a força e a potência que a gente exerce, que a gente pode exercer. Então, a premissa inicial é compreender, tomar a vida do jeito que ela foi, do jeito que ela é. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que disse que, Xane, eu não conheço meu pai. Isso é muito complicado para mim, porque não conhecer meu pai, minha mãe não conta a minha história, eu não sei, eu tenho uma história de que pode ser um vizinho e tal. E eu disse para ela, olha, você pode procurar saber sobre a sua história, mas o seu pai vive dentro de você. E quando você assumir essa força e entender que você é fruto desse homem, mesmo que você não o conheça, você vai acessar a sua força na vida. Então, esse é um ponto importante. Por que é importante, gente? Porque isso nos remonta a repensar muitas coisas. Primeiro, a mulher e o homem compreender, né, que ser pai e mãe é de uma responsabilidade absoluta. Absoluta. A mulher precisa compreender que mesmo que esse pai não esteja presente na vida dessa criança, que ele foi embora, que você não sabe direito quem é esse pai tem função na vida, tem função na nossa vida. Assim como o filho que é criado pela mãe e que o pai tem ranhuras com essa relação, com essa mulher, ou a mulher morreu, como já aconteceu numa constelação de eu ver uma situação do falecimento da esposa no início, né, da maternidade. E aí esse pai, por essa dor muito grande,
não quis mais olhar para essa história, não quis olhar para essa mulher e criou essa menina sozinha. E não permitiu com que ela tivesse acesso à mãe. O que é ter acesso à mãe mesmo com a mãe morta? É contar para essa menina quem é essa mulher, quem foi essa mulher, a história dela, a família dela, né? Porque a gente conhece quem somos, a gente se conhece, a gente se reconhece a partir dos nossos pais e das nossas histórias. Logo, se a gente não conhece a nossa história, a gente logicamente não vai assumir nosso lugar de força. Então, a premissa número 1 para assumir o nosso lugar de força é se apropriar da nossa vida. E se apropriar da nossa vida é se apropriar do nosso pai e da nossa mãe, do jeito que eles são. Eles não são perfeitos, eles não vão ser do jeito que você idealizou, do jeito que você imaginou, mas eles te trouxeram a vida e a sua vida é fruto dessa união tão maravilhosa e tão perfeita. Então, a gente precisa primeiramente compreender e aceitar a nossa história do jeitinho que ela foi. E aceitando a nossa história do jeitinho que ela foi, a gente vai assumir também a nossa ancestralidade. E todos os recortes que a nossa infância, a nossa juventude, a nossa vida adulta e a maternagem dos nossos pais aconteceram. Quando a gente aceita, a gente olha com gratidão para a nossa vida. E é aí que está a força. É nesse lugar que está a força. Mas é bem difícil, eu sei, porque tem pessoas que viveram histórias muito recortadas. Tem situações muito difíceis. Tem pais que são complicados, né? Tem relações que são muito tensionadas. Mas quando a gente aceita a nossa vida, olha para os nossos pais com gratidão, a gente consegue assumir a potência e a força deles, mesmo que a gente não conviva com tanta frequência. A gente não precisa se frequentar muito, a gente só precisa trazer nossos pais para o coração. Olá, João, seja bem-vindo. Mãe, te amo. Então, quando a gente aceita isso, a gente começa a olhar para a hierarquia. Porque assumir o nosso lugar de força é compreender a nossa hierarquia na vida. Prestem atenção. Na nossa família existe uma hierarquia. Nos relacionamentos amorosos existe uma hierarquia. Nas empresas e no trabalho que a gente já exerceu na vida, existe uma hierarquia. Logo, se eu compreendo que na vida, em todos os ambientes que eu ocupo, em todas as funções que eu ocupo na vida, existe uma hierarquia, a gente vai conseguir compreender o nosso lugar. Então, cada emprego que eu funcionei, cada lugar que eu trabalhei, ele pertence à minha história. Cada relacionamento que eu tive na vida pertence à minha história. Os meus pais, os meus irmãos pertencem à minha história. Todos têm o direito de pertencer. E dentro desse pertencimento existe uma hierarquia. Quando eu não respeito a hierarquia, eu troco de lugar, eu assumo o lugar de outra pessoa, eu assumo outra função. E quando eu assumo outra função e lugar de outra pessoa, eu perco a minha força. Isso é tão importante, gente, da gente compreender. É um segundo ponto, assim, bem profundo, que é dar o lugar ao outro exatamente que ele tem. Porque quando eu dou lugar ao outro, eu assumo o meu lugar. Respeitar a hierarquia dos relacionamentos, respeitar a hierarquia familiar, compreender que cada emprego que eu funcionei, que eu trabalhei, tem um lugar na minha vida e na minha história. Cada faculdade que eu fiz, cada curso que eu fiz, cada mestre que eu tive, tem um lugar na minha história. Eu, dando lugar para eles, assumo o meu lugar de força. Quando eu excluo uma pessoa da minha vida, quando eu excluo uma situação, um emprego que eu tive, um relacionamento que eu tive, quando eu excluo um irmão, eu perco a força da minha vida.
quando eu excluo o meu pai, quando eu excluo a minha mãe, quando eu excluo uma parte da minha história, eu perco a minha força na vida. Esse é o segundo ponto muito importante. Para que a gente possa estar em harmonia e em força no nosso lugar, a gente precisa dar o lugar às pessoas que participam e que participaram da nossa vida. Só assim a gente fica em harmonia. E aí a gente vai começar a pensar e a refletir. Tá indo? Vocês estão compreendendo? Siga o primeiro ponto, aceitar a vida do jeito que ela veio, do jeito que ela é. E o segundo ponto, compreender que todos os papéis e todas as funções que a gente ocupa e que as pessoas ocupam na nossa vida, precisa ser compreendido que todos pertencem e que existe uma hierarquia. E qual é o meu lugar nessa hierarquia da vida? Qual é o meu lugar? Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente precisa entender que nós estamos aqui na vida, gente, para funcionar. Eu sei que é difícil trazer essa ideia, trazer essa concepção, mas a gente está aqui para funcionar. A gente não está aqui para viver de forma disfuncional. A gente está aqui para viver a nossa plenitude, a nossa força, a nossa potência. E quando a gente funciona, o mundo funciona melhor, as relações funcionam melhores, os trabalhos funcionam melhores. Tudo funciona melhor quando a gente está no nosso lugar. Quando a gente está fora do nosso lugar, a gente faz muito esforço na vida. Então parem para pensar. Quando a gente faz muito esforço para estar no emprego, quando a gente faz muita força para estar num relacionamento, quando a gente tem muita força para estar na família, nas relações, é porque a gente não está no nosso lugar. Olha que coisa importante. E a gente fica gastando energia, fazendo força, tentando se encaixar, tentando compreender. Às vezes faz anos de terapia. Verdade, olha que eu sou psicóloga e sei disso. A gente faz anos de terapia para tentar compreender por que aquilo ali não flui. Porque com certeza eu estou desrespeitando alguma ordem. Com certeza eu, Cristiane, você está desrespeitando a hierarquia. E aí é preciso a gente compreender onde é que a gente está desrespeitando essa hierarquia. Porque a gente não precisa fazer força na vida. A gente não precisa fazer força. A gente precisa apenas ocupar o nosso lugar e assumir a nossa potência. E quando a gente assume a nossa potência, a gente consegue ser um bom profissional, a gente consegue ser uma boa mãe, a gente consegue ser um bom filho, a gente consegue ter bons amigos, a gente consegue ganhar dinheiro quando a gente está no nosso lugar. Agora, quando a gente assume o lugar de outra pessoa, a gente faz esforço. Então, a vida é fluida quando a gente respeita a hierarquia, quando a gente compreende o nosso lugar. E para isso a gente precisa entender, e vamos agora entender quais são as funções que a gente ocupa na vida. Vamos lá. Qual é a primeira... Já falei que a gente está aqui para funcionar, tá? Vamos trazer essa consciência, vamos abrir essa consciência. A gente, quando existe, quando a gente nascemos, assim que a gente saiu da barriguinha de mamãe, naquele momento a gente tem que funcionar. A gente tem que ocupar o nosso lugar. Então, quais são as funções que a gente ocupa na nossa vida? Eu vou falar de algumas, tá? Algumas das mais importantes. Qual é a primeira função que a gente ocupa na nossa vida? Vamos ver se vocês conseguem falar aqui comigo. Qual é a nossa primeira função na vida? Nascemos, qual é a nossa primeira função que a gente ocupa? Fala comigo. Alguém consegue me dizer? Qual é a primeira função que a gente ocupa na vida? Olha, tem alunos meus aqui, tem ex-alunos e tem futuros alunos. A primeira função que a gente ocupa na vida é o lugar de filho. Muito bem, Daclê. Nossa primeira função é o lugar de filho. E aí, gente, é importante a gente olhar que esse lugar, a gente não perde ele nunca.
Uma vez que a gente ocupou o lugar de filho, nós nascemos naquela família, nascemos naquele sistema. O primeiro lugar que a gente ocupa é o lugar de filho. E o que a hierarquia traz pra gente como trazendo pra gente de reflexão, de abertura de consciência? Enquanto filhos, nós somos pequenos e nossos pais são grandes. Não importa a idade que você tenha aí que está me ouvindo, se já são 50 anos, 60 anos, 70 anos, se você tem 10, se você tem 15, se você tem 30. O lugar de filho é o pai e a mãe são grandes e nós somos pequenos. Hoje, muito interessante, antes de começar a live, sempre eu faço uma prece, né? Me coloco à disposição, eu sempre me coloco entregue a esse movimento aqui que é de expansão da consciência. Fechei meus olhos, né? Ao longo dos meus 42 anos, coloquei meu pai de um lado, minha mãe do outro, fiquei imaginando ali eles atrás de mim, minha mãe tá aqui me ouvindo. E fiquei aqui quietinha, assumindo a minha ordem, assumindo o meu lugar de filha. E nesse lugar de filha, pedindo a força deles, pedindo a potência deles. E quando eu assumi a minha força e minha potência, de olhos fechados, eu fui para um outro lugar que foi bem interessante, que é o lugar de irmã. Essa é uma outra ordem para quem tem irmãos no sistema familiar. Então, a gente assume o lugar de filho, depois a gente assume o lugar de irmão. E aí eu fui enfileirando os meus irmãos. Eu coloquei o meu irmão mais velho, que é filho do meu pai apenas, com a mãe dele. Depois eu coloquei o meu irmão natimorto, que é filho do meu pai e da minha mãe, que eu não conheci, ele faleceu. Depois eu coloquei a minha irmã, depois eu me coloquei. Então eu me coloquei em ordem antes de estar aqui falando com vocês. E estar nesse lugar de filho é reconhecer a nossa pequenez. E só pequenos, como diz Bert Helling, só pequenos nos tornamos grandes. Nessa pequenez de sermos filhos, a gente reconhece e assume uma força que nos faz de fato estar potentes e grandes na vida. Então, esse é o primeiro lugar que a gente precisa assumir e compreender, seja seu pai ele quem for, seja sua mãe ela quem for. Eles te trouxeram a vida e esse lugar é grande demais. Então, assumimos o lugar de filho. Como é que a gente sai do nosso lugar com os nossos pais, gente? Isso é muito interessante. Quando a gente acredita que a gente sabe mais que eles, e é lógico que a gente muitas vezes tem mais recursos, às vezes nossos pais não fizeram curso superior, a gente estudou, fez vários cursos, né? Nossos pais comungam de uma religião, a gente escolhe fazer outra coisa, e a gente vai agregando, a gente tem que ir além mesmo, a gente tem que trazer conhecimento, mas esse conhecimento, toda essa evolução que a gente assume na vida, não nos dá o direito de nos sentirmos maiores que os nossos pais. Então, quando a gente vai ajudar os nossos pais, dando a eles uma receita nova, uma nova forma de se alimentar, de se vestir, de se colocar no mundo, a gente tem que fazer isso entendendo que nós somos filhos, eles são grandes, nós somos pequenos, nós estamos apenas contribuindo com eles. Isso é muito forte. O segundo lugar que a gente ocupa, né? E a gente falou de pai e mãe, de lugar de filho, de irmãos. E aí o segundo lugar que a gente ocupa aqui é muito potente. É o lugar de marido e mulher, de esposa e esposo. Tem pessoas que não se casaram, tem pessoas que ainda vão se casar, mas esse é um lugar muito importante, muito potente que a gente assume porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução. Se relacionar é uma evolução espiritual, gente. Porque quando a gente se relaciona com o outro, a gente expande. Inegavelmente, eu levo o meu mundo, ele leva o mundo dele, de crenças, de valores, de potencialidades. A gente se une nessa conjunção e a gente expande, criando um novo modelo familiar. Então, um segundo lugar muito potente e importante que a gente assume é o lugar de esposa e de esposo, de marido e de mulher. E aí a gente vem para uma outra ordem hierárquica, porque no relacionamento amoroso, seja ele casado ou não, seja ele de namoro,
A gente falou que o relacionamento de filhos é um relacionamento hierárquico, onde a mãe e o pai são grandes e o filho é pequeno. No lugar de marido e mulher, a hierarquia é a seguinte: nós somos iguais. Aqui no relacionamento, nós somos iguais. Logo, esse é um ponto fundamental para que um relacionamento seja saudável. Porque quando a gente compreende entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre mulher e mulher, homem com homem, num relacionamento de casal, que nós somos iguais, aqui não existe hierarquia de tamanho, de grandiosidade. Aqui existe uma igualdade, uma harmonia de troca, do dar e do receber. Nesse lugar, muitas pessoas saem da ordem, muitos relacionamentos fracassam e muitas pessoas saem da sua força, da sua potência, porque assumem o lugar que não é seu. Muitas mulheres se tornam mães dos seus maridos. E muitos maridos assumem o lugar de pai das suas esposas. Quando é que isso acontece? Quando a mulher acha que tem que educar o marido, quando ela acha que tem que alimentar o marido. O marido às vezes também acha, né, que é que coloque a comida no prato. Gente, pode até ser um carinho de vez em quando, amor, posso te servir? Mas não ser uma função. Não ser uma função. Então a mulher, ela não é mãe do marido, ela não está ali para educar o marido, ela está ali para compartilhar a vida. Isso é profundo. Assim como o homem não está ali para educar aquela mulher e nem necessariamente prover. Eu sei que eu vou bater numa ferida aqui, numa tecla importante, que é o homem não está numa relação para cuidar e prover a mulher. É importante que a mulher também busque o seu lugar na vida, busque a sua potência, busque a sua força. Quando o homem fica como apenas o provedor, e aí provedor, gente, eu tô falando assim, pagar curso, pagar faculdade, né, prover a abertura de consciência dela, sabe o que acontece? Essa relação acaba, porque uma mulher, quando o marido assume o lugar de pai, essa relação fica hierárquica. Quando a mulher assume o lugar de mãe do marido, essa relação fica hierárquica. Então essa relação não tá mais saudável. Então, esse lugar eu fico fraca, e aí eu fico num casamento não sabendo se eu quero estar, fico num casamento infeliz, triste, não tendo tesão no marido, não tendo tesão na esposa. Por quê? Porque o pai não quer transar com a filha e nem a mãe quer transar com o filho dentro de um casamento que tem uma relação de pares, onde é pai e mãe. Então esse é um segundo ponto, que se você estiver numa relação, num casamento, que você não ocupa o seu lugar, você está fraca. Você não está feliz, não está fluido. Tá indo? Tá indo bem? Vocês estão me acompanhando? Oi, Beth! E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer, tá, gente? Que eu vou responder. Vai fazendo aí, que daqui a pouco eu vou dar uma parada e vou respondendo. Um terceiro lugar que a gente ocupa muito importante, é o lugar quando a gente se casa ou quando a gente tem uma relação forte, é o lugar de pai e mãe. Gente, esse é potente. E a gente vai falar de vários emaranhados, porque o lugar de pai e mãe é um lugar muito sagrado, mas também um lugar muito humano. A gente precisa parar de romantizar esse lugar de ser pai e mãe. A gente precisa, na verdade, assumir essa função. Pai e mãe é função. A gente tem que sair desse altar de que, olha, agora somos pais, agora eu sou mãe, agora eu sou pai, e meu filho tem que ter tudo, e pro meu filho tudo, né? Quando a gente assume o lugar de pai e mãe, a gente assume a responsabilidade do fazer. Qual é a função? Qual é a função? Depois eu respondo, Vinícius. Qual é a função de pai e mãe?
promover o desenvolvimento desse filho. Promover o desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento intelectual. Essa é a função. Mas esse é o mais para o filho. Porque nós, enquanto pai e mãe, a gente já deu a vida. E a vida é tudo. O filho pode fazer dessa vida o que ele quiser. Então, quando a gente compreende enquanto pai e mãe que a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? Eu sempre costumo dizer que os pais precisam adotar seus filhos. Muitos pais adotam outros filhos. Tem o melhor amigo, a melhor amiga, o afilhado, o primo, a filha de não sei quem que não foi criada, traz para dentro, cria todo mundo e muitas vezes não adotam os seus filhos. Pai e mãe precisa adotar os seus filhos. E adotar os seus filhos é olhar para eles com responsabilidade. E olhar para eles com responsabilidade é assumir o nosso lugar. Qual é o nosso lugar de força como pai e mãe? É permitir com que os nossos filhos sejam criança. Muitos emaranhados. Eu li um livro recentemente que estava dizendo assim, nós estamos numa geração onde os pais temem os filhos. Muitas crianças mandando dentro de casa. Muitas crianças mandando no cardápio da casa. Muitas crianças mandando no relacionamento de casal. Muitos homens e muitas mulheres, muitos casais vão a um restaurante porque o filho gosta daquele restaurante. Gente, muitos pais se perdendo dessa função de ser pai e mãe. E aí é muito bacana a gente compreender, porque assim, quando a gente é pai e mãe, a gente olha para o nosso filho com amor, com respeito e permite com que ele seja criança. A gente não rouba dele a criança. Emaranhados acontecem, né? Quando a gente coloca, por exemplo, o filho para dormir na cama. Quando traz o filho para dormir na cama junto com os pais. Ou quando há uma separação e o filho ocupa o lugar do pai, do homem na cama, eu estou roubando dessa criança o direito dela ser criança. Eu estou exigindo dessa criança que ela ocupe um outro lugar. Olha que forte é isso. Quando eu trago um filho para dividir a cama, seja comigo ou seja comigo e com o pai dele, eu trago essa criança para a cama, eu estou exigindo dele uma força que não é dele, porque muitas vezes está num relacionamento que não está legal, muitas vezes eu não estou querendo olhar para a minha relação, e isso é forte, isso é muito forte. Um outro emaranhado que a gente precisa ocupar o lugar de pai e mãe com responsabilidade, e isso Minha mãe tá rindo aqui. Por que você tá rindo, mãe? Quando o pai e a mãe, olha só, um outro emaranhado sistêmico importante que acontece muito quando o pai e a mãe têm filho, né? E quando tem o filho ali, filho é uma beleza, a gente cresce muito quando a gente traz um filho ao mundo, quando a gente traz uma alma ao mundo. Mas quando a gente coloca o nosso filho como a razão da nossa vida. Filho não é razão da vida de pai e mãe. Eu sei que eu tô tocando numa ferida importante, porque a gente ama e a gente deseja que eles cresçam, que eles sejam potentes, que eles sejam luz, que eles tenham saúde, mas o nosso filho, o meu filho, não pode ser razão da minha vida. Porque quando eu coloco o meu filho como a razão da minha vida, eu exijo dele mais do que ele pode me dar. Eu exijo que ele me acorde de manhã, entre aspas, tá? Eu vivo a minha vida em função desse filho. E viver a minha vida em função de um filho, viver a nossa vida em função de um filho, é deixar de assumir a nossa força na vida. Então, muitas mulheres, depois que se separam, abdicam da própria vida para dar aos filhos tudo. E aí é tudo o quê? Né? Porque mais tarde o que a gente escuta eu abri mão de tanta coisa para dar isso para você. Eu não me relacionei de novo porque era importante, eu não queria trazer um homem para dentro de casa com os meus filhos.
eu não me relacionei de novo porque eu não queria que meu filho passasse por essa situação. Gente, pai e mãe precisa assumir o lugar de homem e mulher. A gente precisa ocupar o nosso lugar. A melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos é estarmos felizes. E estando felizes, a gente está forte e potente. Quando a gente coloca um filho como a razão da nossa vida, a gente tira dele a força e a gente tira de nós mesmos a força. E aí acontecem emaranhados muito difíceis, que é um filho cresce num sacrifício de uma mãe ou de um pai, e quando ele chega lá, ele tem culpa de assumir a potência dele. Ele assume a força dele, assume a potência dele, mas se sente responsável por assumir a mãe, se sente responsável em assumir o pai, se sente responsável em assumir os irmãos. E aí, nesse lugar, ele não está com força. Ele tem estudo, ele tem competência, ele tem capacidades, ele tem tudo que você deu, mas ele não tem a força para seguir, porque ele está lá com tudo isso, porém, querendo ocupar o lugar de marido da mãe inconscientemente, ou querendo ocupar o lugar de esposa do pai inconscientemente. Recentemente eu fiz uma constelação muito bonita, eu até botei ela no estudo de caso, vai acontecer por aí, que era um rapaz, disse para mim assim, Cristiane, eu não consigo ter sucesso em nada na minha vida. Eu fiz 2 faculdades, eu tenho cursos, eu já fiquei noivo não sei quantas vezes, enfim, não vou contar muita história dele aqui. E foi muito bonita aquela constelação, porque é uma pessoa potente, né, que tem toda uma potência a seu favor, todas as ferramentas ali, mas estava emaranhado numa história lá atrás, que era a mãe um dia se separou do pai por uma questão de agressão física. Nessa agressão, esse filho viu essa agressão e ele assumiu a responsabilidade de cuidar desta mãe, inconscientemente. Então, um filho que assume a responsabilidade de cuidar da mãe e a mãe permite que isso aconteça. A mãe compartilha com o filho o que aconteceu e fica se vitimizando ali naquela história, não assumindo a própria responsabilidade. O filho nunca vai para a vida. Ele vai ter oportunidade de ir para São Paulo, para Minas, para outro país, mas ele não vai, porque ele vai se sentir culpado. Ele vai ter uma namorada super bacana, super legal, mas ele não vai casar, porque ele vai se sentir traindo a mãe. Então, gente, ser pai e mãe, ocupar esse lugar de pai e mãe, é de muita responsabilidade. E é um terceiro ponto importante nesse lugar da hierarquia. Porque a gente só assume nossa força e a nossa potência na vida quando a gente está no nosso lugar. De filho, de irmão mais novo ou de irmão mais velho, de marido ou de mulher, ou de namorado ou de namorado, de pai e de mãe. Nessa história de que, eu sou mãe, meu pai foi embora e eu tive que trabalhar sozinha, tive que dar conta de tudo sozinha e eu sou mãe. Isso é exclusão do pai dessa criança. Você não é mãe, coisa nenhuma. Você é mãe. Quando você quer assumir o lugar de outra pessoa, quando você acha que você é pai e mãe daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, preste atenção, você deixa de ocupar o seu lugar. Você está querendo tanto substituir a função de pai na vida daquela criança, que você deixa de ocupar o seu lugar. E aí essa criança fica sem exercer a sua força. E você fica fraco nessa relação. E aí esse adolescente vai se revoltar, esse jovem vai ficar chateado. Por quê? Porque não pôde ter acesso ao pai. Porque um dia essa mãe se achou mártire de ser mãe dessa criança. Não! Nesse lugar você não tem força. Você tem força no seu lugar de mãe. E o pai tem força no seu lugar de pai. Se essa mãe, eu ouço assim, já ouvi, mas a mãe não é tão boa, a mãe não é carinhosa, a mãe não é afetiva, e eu faço de tudo para essa mãe, para os meus filhos não sofrerem. Os seus filhos têm a mãe que eles merecem. Essa mãe é a mãe perfeita para eles. Porque a nossa história, prestem atenção,
A nossa história é a nossa força. Então, aquele pai pouco afetivo, aquela mãe pouco afetiva, aquele pai super presente, aquela mãe mais ausente, não importa a história que você teve, essa história é a sua força. Lembra que eu falei no início que ocupar o nosso lugar está ligado diretamente a compreender que a gente precisa tomar a nossa vida do jeito que ela é e do jeito que ela foi. Então, seja o nosso pai, a nossa mãe alcoólatra, né, viciado. Eu ouço muito, gente, eu vejo muito isso em constelação. Uma mãe que engravidou, o pai foi embora, não aceitou, né? Tudo isso é a nossa força. Exercer esse lugar de olhar para a nossa história, para os nossos recortes e ocupar esse lugar de filho, de irmão, de esposa, de esposo, de namorado, de namorada, né? Quantos namoros já começam o homem querendo cuidar da mulher, cuidar no sentido de proteger, de fazer tudo por ela, já de dar dicas, de dar... Calma, deixa essa mulher existir do jeito dela. O melhor amor que a gente pode dar para a pessoa que está ao nosso lado é a gente aceitar ele do jeito que ele é. A gente aceitar ela do jeito que ela é. E a relação é que vai fazer a gente crescer. Porque quando eu estou do lado do outro, eu vejo esse outro com todas essas formas dele de viver e fico pensando, poxa, será que se eu fizesse assim parecido ia ser legal para mim? Será que se eu estudasse inglês como ele vai ser legal para mim? Isso vai fazendo a gente expandir. Agora, começa um namoro e diz, vai para estudar isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você já está ocupando outro lugar. Está ocupando um lugar de pai. E o lugar de pai nessa relação lá na frente vai desandar. Um outro ponto importante que eu gosto de trazer é o lugar profissional, gente. Quando é que a gente assume a força e a potência no nosso lugar de profissão? Quando a gente respeita todos os lugares que a gente ocupou. Ali a gente tem força. Quando no nosso trabalho, quando na nossa empresa, a gente respeita a hierarquia, respeita quem veio primeiro, respeita quem sabe mais. Quando a gente respeita e dá o lugar para cada uma dessas pessoas, o que a gente faz? A gente ocupa o nosso lugar. E nesse lugar a gente tem força. Se eu fico na minha função querendo criticar ou ocupar o lugar de outra pessoa, eu perco a minha força e desrespeito uma hierarquia. E aí, naquela empresa, muitas vezes eu não vou ser bem visto ou não vou conseguir ser promovido. Quando no meu trabalho eu não reconheço os trabalhos anteriores, prestem atenção. Lembrem que tudo pertence, lembra que eu falei no início? Todos os lugares que a gente viveu, todos os lugares que a gente viveu, todos os relacionamentos que a gente teve, as pessoas que passaram na nossa vida têm um lugar. Todos os empregos que a gente teve têm um lugar. E a gente precisa honrar. Porque se eu estou nessa empresa hoje, preste atenção, é porque eu passei por todas as outras. E naquelas empresas que eu passei, eu aprendi alguma coisa. Até chegar ao cargo que eu estou hoje. Até chegar à função que eu estou hoje. Então, se eu hoje faço uma transição de carreira, se eu decido sair, eu tenho uma aluna que está fazendo essa transição, gente, no curso de constelação. É tão importante, o curso de constelação é tão lindo, porque faz a gente compreender tanto o nosso lugar, a força do nosso lugar, que muitas vezes as pessoas ficam infelizes trabalhando por anos numa função, por anos num lugar, sem saber que ali não é o seu lugar de força. E aí fica fazendo, né? Batendo naquela porta ali, sofrendo, se sentindo infeliz, ganhando dinheiro e o dinheiro não rendendo. Por quê? Porque não está no seu lugar. Eu tenho uma aluna que ela está fazendo uma transição de carreira e ela está tão feliz, trabalhava numa empresa, né? Então, ali burocrático, que é ótimo, quem gosta, quem está nesse lugar, quem gosta desse lugar, maravilhoso, está no seu lugar, mas ela não estava feliz, adoecendo, ficando irritadíssima. Começou a estudar, começou a
se aprofundar nela mesma e agora ela está encontrando o lugar dela. E quando a gente encontra o nosso lugar, a nossa vida prospera, o nosso dinheiro rende, a gente assume a nossa força, a nossa potência na vida e a nossa vida fica fluida. Então, se você está num trabalho que você... Como é ter certeza que determinado emprego não é o seu lugar? Lívia, é só trazer para dentro. Eu estou feliz aqui? Essa empresa me realiza? Eu me sinto potente? Eu me sinto vista? Eu me sinto reconhecida financeiramente? Eu vou trabalhar com gratidão por eu ter emprego? Se eu assumo desta maneira, se eu me reconheço, eu estou no meu lugar, tá fluindo, tá acontecendo. Problemas, gente, a gente vai ter aos montes. Na família, no relacionamento, enquanto pai e mãe, a gente vai sempre ter problema. No trabalho que a gente exerce, a gente vai sempre ter questões. Conflito faz parte da vida. Eu tenho até um texto no meu Instagram que eu gosto muito, eu vou até repostar ele, que diz assim: quem evita o conflito... Ai, gente, desculpa. Quem evita o conflito não cresce. O conflito faz parte da vida. A partir do conflito, a gente começa a se revisitar, se questionar. Putz, por que meu chefe falou aquilo? Por que ele está sendo grosseiro comigo? Por que minha colega de trabalho falou assim? Por que meu marido está desse jeito? Por que minha esposa é assim? E a gente começa nesses conflitos se questionar a nossa função, o nosso lugar, a nossa postura. Então, o conflito é importantíssimo. Quando a gente foge do conflito, a gente não cresce. Muitas pessoas no relacionamento, muitas pessoas no trabalho, muitas pessoas quanto pai e mãe, né? Ah, deixa eu fazer ali porque eu não quero me aborrecer com o filho. Evitar esse conflito é não se permitir crescer. É não se permitir com que essa relação, seja ela qual for, tenha intimidade. Quando eu não me conflituo com o meu filho, quando eu não dou a educação necessária para ele, mesmo que ele naquele momento pense, pô, minha mãe é chata, mas eu estou assumindo o meu lugar de mãe, quando eu não aceito, quando eu não assumo esse conflito, além de não crescer e não assumir o meu lugar, eu estou tirando dele a oportunidade de crescer, de refletir, de conversar comigo e de ter intimidade. Uma relação sem conflito não tem intimidade. Quando é tudo flores, tudo maravilhoso, quando a gente não conversa sobre nada, preste atenção nisso. Quando no trabalho tá tudo lindo, tudo maravilhoso, o chefe é maravilhoso, os colegas são maravilhosos, a gente nunca conversa sobre nada, a gente não tem intimidade, gente. A gente só vai lá, bate o cartão e vai embora. E assim também é o casamento, e assim também é a maternidade, e assim também é a nossa relação com os nossos pais. Nossa relação com os nossos pais vai ter conflito? Sim! Lógico que vai ter, gente, porque eles não são perfeitos e nós também não somos. Mas evitar esses conflitos é ficar no lugar de julgamento. E aí eu quero trazer isso assim. Quando é que a gente sai do nosso lugar? Quando a gente julga. Quando a gente julga, a gente sai do nosso lugar. Todo julgamento é um deslocamento do nosso lugar de força. Porque quando eu julgo o outro, eu estou dizendo para o outro que eu sou melhor que ele. Quando eu julgo a minha mãe, eu estou dizendo para ela que ela não sabe fazer as coisas, que eu sei melhor do que ela. Quando eu julgo meu pai, quando eu julgo meu irmão, quando eu julgo meu colega de trabalho, quando eu julgo meu marido ou minha esposa, eu já estou dizendo que eu sou melhor do que ele. E o julgamento faz com que as relações se tornem hierárquicas. E uma relação hierárquica não tem troca. E se não tem troca, não tem intimidade. E uma outra coisa que eu quero trazer aqui, que hoje eu estou querendo causar, para poder responder as perguntas. Estou querendo causar, foi ótimo, né? Estou com a corda toda. É sobre o perdão, gente. Nós somos uma sociedade educadas religiosamente que a gente tem que perdoar e pedir perdão. Né? A gente tem que perdoar o outro, e o outro tem que nos perdoar, porque a gente só vai entrar no reino dos céus se a gente perdoar. E, gente, a consciência sistêmica, ela traz pra gente uma reflexão muito importante. O perdão é arrogância. Quando a gente perdoa o outro, a gente se sente superior a ele.
né? Então prestem atenção. Quando eu digo para o outro, você me perdoa? Eu me rebaixo. Eu digo para o outro, você é maior do que eu e você tem essa capacidade de me perdoar. Quando eu digo para o outro, eu te perdoo, eu estou dizendo, eu sou poderosa demais e te perdoo, você está abaixo de mim. Então, o perdão é arrogância. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade sobre tudo que a gente faz. O único perdão que a gente precisa dar é para nós mesmos. Auto-perdão. Auto-perdão é que faz a gente conseguir estar fluido na vida. Agora, a gente não tem que perdoar ninguém e nem pedir perdão a ninguém. E sim assumir a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. Dentro de um relacionamento, eu vou trazer um caso que eu conversei com uma turma minha de constelação, de formação em constelação. Foi muito rico que a gente fez uma constelação dentro da formação, do curso de formação. E veio uma mulher, né, que ela queria constelar o casamento dela. E ela veio muito entristecida porque o marido dela já havia traído ela por 2 vezes, com pessoas diferentes. 2 vezes que ela havia descoberto. Mas ela tinha a sapiência de que havia tido mais traições do que aquelas 2 que ela sabia. E aí ela veio, eu quero constelar meu casamento, porque tem muita traição. E isso é muito forte. E aí eu disse assim pra ela, como foi isso? Como é que é isso? E aí ele trai, vocês conversam, você volta, como é que isso funciona? Ele me trai, volta, pede perdão, eu perdoo, e aí a gente recomeça. Aí foi de novo, me traiu de novo, me pediu perdão, eu perdoei e a gente recomeça. Pingo, esse relacionamento não existe mais. Por quê? Quando eu perdoo ele, eu digo que ele errou e eu sou a vítima da história. E num relacionamento de casal não existe vítima e algoz. Se existe uma traição dentro do casamento, é porque uma das partes ou ambas as partes não estão ocupando o seu lugar. Aquela mulher estava identificada com a mãe, que não assumia o seu feminino e que não gostava de sexo. Logo, num relacionamento, que é uma troca, o casamento é feito de homem e de mulher, né? Ou de mulher com mulher, ou de homem com homem, não importa. Mas, nessa relação, para que haja um relacionamento amoroso, um casamento, precisa ter sexo. Se não tiver sexo, não tem casamento. Se não tiver sexo, não tem relação. Tem outro nível de relação. Então, quando ela não tinha sexo no casamento, ela assumia um outro lugar. Esse homem era o protetor dela, ele era o provedor dela. E aí ele queria o quê? Uma pessoa para se relacionar, para ele se sentir másculo, para ele se sentir viril, para ele se sentir homem. Então, nesse caso, a responsabilidade é de ambos. Uma traição na relação, a responsabilidade é do casal. Então, gente, quando a gente assume o nosso lugar, a nossa vida fica fluida. No casamento, se você é mulher, seja mulher. E ser mulher com todas as repercussões que isso inclui. Se você é mãe, seja mãe. Apenas mãe. Com todas as repercussões que isso inclui. Se você é funcionário de uma empresa, seja o funcionário dessa empresa. Se você é o empresário, seja o empresário. E se você é o filho, seja o filho. Quando a gente respeita a hierarquia, a gente assume o nosso lugar. Espero que eu tenha contribuído bastante aí. Vou responder as perguntas. Façam perguntas que eu vou responder agora. Respondi uma pergunta aqui da Lívia. Acho que o Vinícius me fez uma pergunta que foi tão importante que eu falei, Cristiane, não. Vamos lá. Vinícius, você me fez uma pergunta que eu vou tentar responder aqui. Cris, você indica algum livro que trate do lugar de força? Vinícius, tem vários livros de consciência sistêmica que nos ensina a trazer esse entendimento, né, do que é o nosso lugar de força. Mas mais do que ler, a gente precisa assumir como postura. Eu sempre digo, né, para os meus alunos que estão aqui, que sabem, o meu curso de formação já está, gente, as inscrições já estão abertas. Um curso de formação em constelação, a consciência sistêmica,
né? Mais do que você se tornar um constelador, é você ampliar a sua consciência sistêmica. E o que isso faz? A gente assumir o nosso lugar, a gente reconhecer o nosso sistema familiar, reconhecer o nosso pai, a nossa mãe, a nossa ancestralidade. A gente saber quais são as nossas rachaduras, quais são as nossas dores. A consciência sistêmica, ela nos exige crescimento, ela nos exige assumir o nosso lugar de adultos, ela nos exige assumir o nosso lugar. E isso é um ganho muito bacana. Eu sempre falo, né? As pessoas falam, Cris, mas eu não quero me tornar constelador familiar. Não tem problema. Fazer uma formação em constelação familiar é fazer um mergulho na nossa própria história e descobrir qual é o nosso lugar no mundo. A gente pode ser ponto de luz, gente. E a gente, mais do que poder, a gente deve ser. A gente deve ser inspiração para as pessoas. Eu sempre falo disso. Né? Que a gente possa, assim, desenvolver muito bem o nosso trabalho, aquilo que a gente decidiu exercer na vida. Se eu decidir ser mãe, se eu decidir ser pai, se eu decidir me relacionar, se eu decidir me casar, se eu decidir me separar, se eu decidir ter uma profissão, contador, se eu decidir ser psicólogo, seja o que eu decidir na vida, que eu exerça esse lugar com maestria. E a maestria está em querer sempre crescer, sempre evoluir, buscar me colocar de maneira mais postural, com conhecimento, com responsabilidade. O nosso lugar de força é assumir a nossa responsabilidade na vida. E amanhã eu vou colocar no grupo Transformação. Quem está aqui na live, se não tiver ainda no grupo Transformação, que é do meu grupo de WhatsApp, tá no meu link na bio, participar do grupo do WhatsApp Transformação, que é um grupo onde eu vou dar exercício sistêmico. Amanhã eu vou trazer um exercício sistêmico muito bom para a gente assumir, começar a assumir o nosso lugar de força. Ludmila, o curso tem uma egrégora de cura muito potente. Obrigada, Ludmila. Ludmila é minha aluna. Vai se formar consteladora familiar agora, dia 6 e 7 de fevereiro. É o último módulo dessa turma, muito bonita, muito potente. E que eu vejo veementemente a transformação que eles viveram, né? Desde o primeiro módulo até esse último. Eu não tenho dúvidas que serão pessoas aí que serão ponto de luz na vida, na nossa vida, da nossa família. Porque quando a gente já é ponto de luz no nosso sistema familiar, gente, a gente já está mudando o mundo. Então, eu deixo um beijo carinhoso para vocês. Agradeço muito nosso encontro aqui. Semana que vem a gente vai ter um tema também, que eu não sei qual é, vou saber agora. Vocês sabem qual é o tema da live de semana que vem? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem 2 minutinhos. Deixa eu ver aqui qual é o tema da live de semana que vem. Se tiverem pergunta, tem 2 minutinhos. Semana que vem, quinta-feira, às 20h15, o tema é Por que eu não consigo mudar? Bem forte. Alexandre, não sei. O curso é online, porém ao vivo. As aulas são ao vivo. Eu gosto de olhar o aluno. Eu gosto de participar de todo o propósito dele de vida. Eu gosto de turmas pequenas. Então, assim, as inscrições já estão abertas, o link está na bio, já tem gente aí se inscrevendo, estou muito feliz, porque é online, mas é ao vivo. Eu vou estar com você, pertinho, olhando você assim, com um olhar bem atento de uma pessoa que tem responsabilidade naquilo que faz. Beijo!